E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o F360, falando aí tudo sobre essa final do Paulistão, Palmeiras e Corinthians, galera. Fica até o final do vídeo aí, deixa aquele like, beleza? Palmeiras e Corinthians, que fazem mais uma decisão de campeonato paulista. A gente tem uma tela para a gente começar a falar sobre esse derby. A vantagem é alviverde nas finais entre Palmeiras e Corinthians em torneios oficiais, com 8 títulos para o Palmeiras e 3 para o Corinthians. A última decisão foi o Paulista de 2020, vencido pelo Palmeiras. Então, dentro dessas decisões, dessas finais, em torneios oficiais, tem, obviamente, campeonatos paulistas, mas tem brasileiro. Brasileiro de 93, não é isso? 94. 94. É. Ah, não, 93 foi com 93 foi com Vitória. Vitória. Foi Palmeiras Isso. e Vitória, é verdade. Tem Rio-São Paulo de 51, o ano do Mundial do Palmeiras, né? Da Copa Rio, das 5 coroas. O Palmeiras se orgulhava das 5 coroas. Uma das coroas era o Rio-São Paulo, em decisão direta com o Corinthians. Tem uma certa controvérsia aí, o que é final, o que não é. O Corinthians ganhou 4 centenários de São Paulo. E ali apareceu 8 finais em torneios oficiais. Então teve final em torneio não oficial, será? Ah, tem. 83 tem uma Taça Cidade de Porto Alegre, que é um quadrangular, Inter, América do Rio, Corinthians e Palmeiras. Tem o Maria Quitéria, na Bahia, já que a gente veio da Bahia, o Palmeiras também ganhou o Maria Quitéria. E agora, professor? Em 2025 tem Campeonato Paulista, grande decisão. Primeiro jogo no Allianz Parque, segundo jogo Neoquímica Arena. Aquela coisa que o Eugênio falou sobre favoritismo e o que as coisas acabam acontecendo, que a gente não é mãe de nada, não é obrigado a ficar adivinhando o futuro. Mas me fale de favoritismo. Para mim, o favorito é o Palmeiras. Sim, ainda é o Palmeiras, como vem sendo nas últimas finais entre eles, inclusive em uma que o Corinthians ganhou em 2018, inclusive em uma que o Palmeiras ganhou em 2020, aquela da pandemia. E é o trabalho acumulado do Palmeiras, um trabalho mais consistente, até em termos de time, de elenco e técnico. O Palmeiras tem todos esses elementos. Agora, o Corinthians tem uma satisfação a dar, né? Assim que acaba o jogo na Arena, que não conseguiu reverter pela Libertadores, o ambiente, a própria torcida já chamou os coros para o próximo jogo, porque é o grande rival. É guerra, é guerra. Até com um certo exagero, mas nunca será só uma decisão de título estadual. É, antes de tudo, você ganhar o título e o adversário perder. Isso vale para o Palmeiras também. O Palmeiras tem a responsabilidade histórica do tetra seguido. O Corinthians pode devolver. O Palmeiras tirou do Corinthians na última final. Aliás, na última final que o Palmeiras ganha do Corinthians, desde 93 o Palmeiras não ganhava uma final do Corinthians. Então tem todos esses elementos, né? O Palmeiras parece mais focado, mais equilibrado. Mas são 2 jogos aí com a vantagem, eu sei que você não gosta, mas com a vantagem do Corinthians fazer o segundo jogo em casa. Não é que eu não goste, mas falando sério, com toda a sinceridade, é que nem sempre é uma vantagem para mim. Depende muito do que acontece no primeiro jogo. Aliás, Abel... Às vezes você chega no segundo jogo na sua casa e você já está derrubado. Corinthians da Libertadores. Eu lembrei muito de você. É o mesmo Corinthians agora. Levou um 3-0 fora... Chegou para decidir em casa e já estava quase morto. Eu lembrei de você porque também estão começando as disputas dos mata-matas da A2 do Campeonato Paulista. E na A2 do Paulista, essa vantagem não é automática. O regulamento dá ao time a opção de escolher ou não fazer o segundo em casa. E as escolhas? Todos escolheram jogar em casa. A segunda. Os 4 mais bem classificados. Mas eu já falei aqui. Por que será? Eu já falei aqui. Eu escolheria, se eu tivesse opção, escolheria provavelmente jogar a segunda em casa, sabendo que isso não significa nada. A história diz isso. É só você buscar diversas finais. Às vezes ganha o que decide em casa e muitas vezes também não ganha, perde. A última do Corinthians mesmo não foi em casa, né? Acho que depende do time que você tem, do adversário que você enfrenta. Eu, nessa condição do Corinthians, gostaria de jogar a segunda em casa como o Corinthians jogará. Porque a gente sabe que é um Palmeiras superior. E até pensando no gramado do Allianz, né? Também. Até pensando no gramado do Allianz. Foge das características dos gramados do Brasil. A tendência
é uma crise muito maior para um perdedor Corinthians do que para um perdedor Palmeiras? Em outras palavras, se o Palmeiras é vice-campeão, é um tamanho de problema, de crise, vamos dizer assim. Nem sei se viraria crise. No Corinthians viraria. Sim. Depois de ser eliminado como foi na Libertadores. Perder esse título para o Palmeiras, uma linguagem mais popular. O barulho seria muito maior no Corinthians em caso de derrota nessa final do que do Palmeiras. É só olhar a perspectiva do Palmeiras no ano depois disso, né? O Palmeiras permanece sendo muito favorito nas outras competições. Não, e o Palmeiras tem disputa de Mundial, exatamente. Tem Libertadores. Que Libertadores, Mundial e Brasileiro. Ele entra como favorito em todos. Ou no pelo Mundial menos... não, né? Não, Mundial não, é verdade, entre os brasileiros, né? Tá. Mas pensando em Libertadores e Brasileiro ali, pelo menos o segundo favorito. O Corinthians, ele vai precisar repensar, inclusive sobre o trabalho do treinador, né? O Palmeiras não vai ter que lidar com isso. Nesse sentido, Maria, a derrota não mudará a vida do Palmeiras. Não. Agora mudará completamente a vida do Corinthians. Completamente? Como assim? Eu estou falando do técnico. Eu acho que o Então Ramon assim, não continua. Se for campeão, o Ramon pode continuar e se não for, tem que sair? Ele ganha uma sobrevida, eu assim? acho. Assim Ele ganha tem sobrevida, sido o não futebol uma brasileiro. permanência garantida. Assim tem sido, mas você concorda? Eu não concordo. Olha, se o trabalho estiver no limite, se você achar que dali não passa, e me parece que esse trabalho está muito perto disso. Eu acho que é uma sobrevida, não já uma tira permanência antes. garantida. Ué, Tira se já chegou à conclusão que o trabalho não serve, para que vai para a final com ele? não Vai vai. para a final com outro, então. Mas aí você vai começar tudo do zero numa final com o maior rival também. Não é assim. E outra coisa, isso que eu não entendo, não entra na minha cabeça. Se já chegou à conclusão o clube, ou, por exemplo, você aqui falando como um comentarista, que o Ramon Dias não serve, mas se ganhar do Palmeiras ele vai passar a servir? Essa é a grande Isso que eu não consigo entender. Não é que não serve, é um trabalho que chegou ao limite. Eu não sei se o clube pensa que o trabalho chegou no limite, sinceramente, assim. Você acha que não? Não sei. O clube vai no barulho da torcida. Mas o que a gente viu das da pressão. avaliações ali, o Augusto Melo seguiu na mesma linha do Ramon. Para ele, a participação do Corinthians nessa pré-Libertadores foi resumida ao último jogo, 2-0. Não teve uma avaliação ali. Mas ele foi perguntado depois do jogo e ele não deu certeza de continuação, não. Não cravou, de fato. Eu acho que pode. passa tudo, né, por como vai ser a final. Aqui no Brasil, e eu acho que a sua crítica passa por aí, né, Bel? Dificilmente se faz uma análise do trabalho em si, do que está sendo feito. Por exemplo, a Mari já colocou aqui, ela acha que já bateu no teto, ela acha que tem que mudar. E eu defendo isso desde o ano passado. Sim. E isso, para ela, não depende de ganhar ou perder para o Palmeiras. É isso que não entra na minha Essa cabeça. é uma questão, é a avaliação dela. Só que, em geral, os dirigentes do Brasil, eles vão avaliar de acordo com o resultado. Então, por exemplo, o Corinthians foi eliminado da Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil. É muito difícil você trocar de técnico na semana da final do campeonato. Tá, isso aí você tem razão. Então, Mas em Minas fizeram isso no ano passado. não, acontece que às vezes quando você Cruzeiro fez. perde o primeiro jogo muito feio, você já O cara nem volta. muda do primeiro para o segundo. Mas o que acontece ali, a forma como o Corinthians saiu da Libertadores ao final do jogo, a torcida aplaudiu. Então, aquele aplauso, porque foi um time que se empenhou, foi um time que teve, na última partida, uma atuação de muita dedicação, de controle da partida e tal. Então, deixa o quê? Não passamos, mas o time conseguiu, de alguma forma, deixar uma impressão razoável. E por isso ele segue para a final. E Agora, só um parênteses, Eugênio, até para corroborar com a sua ideia, em relação especificamente ao Ramon, foi uma noite que ele estava de bem com a torcida. Quando ele coloca o Romero logo no primeiro tempo, a torcida, volante, né? a torcida apoia. Sim. Quando ele coloca atacantes, a torcida apoia. Mas... Quando ele só coloca atacantes e não coloca mais ninguém, a torcida apoia. Então tem esse momento. Tem essa simbiose ali. Então, eu acho que passa muito por uma final da maneira como vai se encaminhar a final. Estou colocando aqui do ponto de vista que os dirigentes normalmente observam. Se perder a final, mas perder numa circunstância como essa, de, até o último... Perdeu, mas jogou bem, Perdeu né? nos pênaltis, ou teve chance até o último lance, pressionou o Palmeiras no jogo da volta e tal. É menos impactante do que você perder sem chance de ter vencido. Sendo atropelado. Sendo atropelado. Perdeu de 3-0 o primeiro jogo, o segundo não conseguiu reverter, aí fatalmente acaba trocando. Agora, se ganhar, continua.
Nenhuma dúvida. Lembrando... Mesmo que ganhe jogando mal os 2 partidos. Sim, lembrando que a volta... Mesmo que ganhe jogando mal, continua? Vai demitir um técnico campeão? Mas se você chegou à conclusão que ele não serve... Não, mas eu estou colocando, uma coisa é a conclusão sua, Quem da chegou à Mária, do conclusão? professor, a minha. Outra coisa é justifique uma prova de Qual foi a Enem aqui. pergunta que você fez? Vai demitir um técnico campeão? É. Você acha que é raridade? O que aconteceu com o Dorival Júnior no Flamengo? Raríssimo. O que aconteceu com o Dorival Júnior no raríssimo. Flamengo? Me responda. Duplamente Além do Dorival campeão. Júnior, cite outros exemplos. Difícil. Vou achar, hein? Vou achar, hein? Acha? Ajuda aí, professor. Não, o Corinthians campeão... É raro. Corinthians campeão de 88 com o Jair Pereira, o Jair foi demitido. Mas aí... O Jair, ele mesmo fazia questão de sair, né? Ele era campeão e vazava. E é um outro problema também, que é pedir um dinheiro que o Matheus não deu. Tem uma questão. E aí, durante muitos anos, Jair Pereira era o técnico prometido. Ah, o cara que saiu intacto. Uma certa vez eu encontrei com o próprio Jair, há pouco tempo. Ele mora ali na Barra, ali e tal. Eu estava por ali, encontrei com ele. Eu falei, Jair, você que era malandro. Porque ele era campeão e saía. É o Cuca. Sair em cima. Vários clubes. Campeão, saiu. Aí se Então, valorizava. O Cuca é o Jair Pereira dos tempos modernos? Se valorizava, era contratado por um outro grande clube e ficava na memória daquele de onde Aquela ele saiu. impressão. Pô, o cara é o campeão. Então ele ficou assim, ó, rodando. Era a estratégia dele na época e tal. Você pode gostar ou não gostar, porque também a gente sabe que se ficasse e perdesse 2 jogos, era demitido. Então ele saía na alta. Você tem razão, é raro mesmo. É raro. É raro você demitir técnico campeão. Lembrando que no Às caso... vezes tu espera umas 2 rodadas para demitir, mas logo depois que foi campeão é difícil. Lembrando, porque o Campeonato Brasileiro já é colado, né? Agora, é importante da gente lembrar, o jogo da volta é só depois da data FIFA. Então, assim, não acho que vai acontecer, tá? Acho muito difícil. Mas a depender desse primeiro jogo, Corinthians é goleado, não sei, a diretoria tem um tempo para pensar no jogo da volta. Acho difícil, acho que não vai acontecer. Mas... Enfim, o Corinthians ele tem essa capacidade de subir o nível, né, de competitividade com clássicos. A gente tem o melhor time do Campeonato Paulista no sentido de pontos, de desempenho, por isso que vai decidir em casa, no caso do Corinthians. O Palmeiras, que mesmo numa pontuação muito acima, beirou ali dentro do próprio grupo não avançar para o mata. Uma coisa que do Campeonato Paulista também, né, Mari, em relação a tomar decisão, é como a diretoria enxerga a relação da comissão técnica com os jogadores. Do Corinthians? Por quê? Porque isso diz muito. Claro. Diz muito. Se ela acha percebe... que está havendo ruído? Não, eu não consigo Não me perceber parece. isso. Então, isso pode ajudar a permanência. Tem o fato de haver ali uma simbiose entre o Ramon, o Emiliano e os jogadores. Isso pode pesar a favor deles. Se fosse o contrário, se a percepção fosse, olha, os caras não estão querendo ajudar o técnico, aí é mais fácil de você demitir. Eles mesmo derrubam às vezes. Jamais admitem, mas derrubam. Mas que há uma clara diferença entre o trabalho desempenhado nos pontos corridos e em mata-mata, isso é muito claro. E agora a gente está falando de uma final mata-mata, né? Também tem essa questão, não é que descobriu que não serve, é que descobriu que bateu no limite. Às vezes você pode conviver com o trabalho que bateu no limite, ainda mais diretoria de futebol. Eles querem anteparo, é o técnico na frente para não respingar na diretoria. Enquanto o Ramon servir para isso, ele lá estará. Eu lembrei de técnico que sai depois demitido, tem uma história famosa do Gentil Cardoso. Gentil Cardoso era o técnico das frases, né? Ele adorava frases de efeito e ele tinha sido campeão pelo Vasco em 52. E diz a lenda que no vestiário, na festa do vestiário, ele empolgado com barulho, né? Casaca lá. Ele falou no vestiário, deu uma declaração pública. Eu estou com o povo e quem está com o povo não perde o poder. No dia seguinte, a diretoria demitiu sob a alegação de que ele falava demais. Lembrei de outro. Foi um título de um jogo só, mas foi campeão e pouco tempo depois foi demitido. Thiago Carpini, no São Paulo. Foi campeão... Foi Supercopa? Supercopa. Foi campeão da Supercopa, quebrou o tabu da Neoquímica Arena e logo depois, rua. Mas continuo concordando com o Eugênio. É raro. Muito. Mas no Brasil acontece. E nesse caso... raro, mas não vai surpreender, né? O Wagner Mancini uma vez caiu no Grêmio invicto. Ele não tinha perdido o jogo logo no começo da temporada. O Brasil tudo é possível. Vamos às prováveis escalações, professor? Vamos lá. Começando com o mandante...
imagino eu, o Palmeiras, de tanta gente, com Abel Ferreira de técnico. Tem que desmontar o palco, hein? Simply Red. Tem que ser rápido. É, tem que desmontar. Tem que fazer estilo dos americanos fazem lá, tem show. Madison Square Garden. Tem show, tem jogo de hóquei, tem jogo de basquete, tem não sei o quê, os caras montam rapidinho. Se chegar no nível deles, vai ser rápido também. O Everton, Marcos Rocha, Micael, Murilo e Piquerez. Isso é importante, hein? O Piquerez voltando, é uma força ali pro time do Palmeiras, que não tem o Gustavo Gomes com uma lesão no joelho, infelizmente. Agora machucado mesmo, né? Na vez anterior era uma opção do técnico. Não, agora ele tá, acho que Agora 3 tá semanas machucado. pelo menos. Ligamento colateral do joelho. Richard Rios, seleção colombiana e Palmeiras. Jogando muita bola o Richard Rios. Eu gosto de ver o Richard Rios jogando. Essa dupla de volantes aí tá num nível absurdo. Emiliano Martinez, esse tem aquela pegada... Vai chega ser bom, junto. né? Emiliano versus Martinez. Os dois. Os dois Martinez. Martinez contra Martinez Martinez. versus Martinez. Estevão, Rafael Veiga, Facundo Torres e Vitor Roque, o Tigrinho. Você gosta, Chegou a né? decidir. Você gosta, né? Ah, não é maravilhoso? Eu adoro esses apelidos. Agora. O Corinthians e tanta gente, com Ramon Dias de técnico, Hugo Souza no gol. Precisa melhorar, como 99% dos goleiros brasileiros, penso eu, a saída de gol. Saída nas bolas aéreas. Embaixo das traves é um monstro, na minha opinião. Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Anguilleri ou Angileri? Angileri. Graças, amigo. Angileri, Ranielli, Martinez e Carrilho. Esse Carrilho aí é jogador, hein? E o Garro, joga bola ou não? Romero, mete gol ou não mete? Yuri Alberto e Memphis Depay. Memphis Depay joga muito. Mas a torcida tá de olho nele. O que eu tenho visto e lido e ouvido de corintiano cornetando o Memphis Depay, que salvou o Timão no ano passado, mas não tem essa de ano passado, agora é 2025. Ano passado... A galera tá... Tô exagerando? Espera um pouquinho. Ou o pessoal tá bravo com o Depay, corintiano? Agora eu acho que estão esquecendo. Faz dias, o Corinthians abre o placar na semifinal contra o Santos de uma assistência dele pro Yuri Alberto. Tudo bem, ele não jogou nada na Libertadores, eu concordo. Na Libertadores e em geral, todos os jogos da Libertadores. Não estou falando só do último. Mas calma, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas você tem visto o que eu tenho visto? Vários corintianos, uma gritaria com o Memphis Depay? Sem dúvida, tem uma lupa desse tamanho em cima dele e pra azar dele ainda uma final contra o Palmeiras. Nem o Rivelino sobreviveu a uma final contra o Palmeiras. Tem os dois lados da moeda. Se ele decide a final contra o Também, Palmeiras... claro. Aí ele vira rei. Aí é isso. Mas a galera tá pegando pesado pra cima dele, viu, Mari? Tá. Falávamos aqui, né, logo na sequência da eliminação, no nosso pós do dia seguinte, que de fato passamos pela primeira experiência em Libertadores dele, acho que esse entendimento da competição é muito diferente de jogar Libertadores e jogar as outras partidas, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Ele é o tipo de jogador, até mesmo contra o Santos, né, não estava fazendo aquela partida, mas tira uma assistência, um passe decisivo, uma jogada que leva, de fato, um perigo ao gol adversário, porque é um jogador diferente, é um jogador de um nível superior aos demais. Mas, de Isso fato, se cobra dele. Isso se cobra dele, exatamente. É proporcional, né? É proporcional. Espera-se que ele apareça nesses grandes jogos, nesses momentos importantes. É uma final, acho que ele tem consciência disso. Tem, de fato, ali a identificação com a torcida, com o torcedor. Então, com certeza, a responsabilidade está lá. Mas acho que, para além do Memphis, a situação do Garro preocupa, né? Até por isso que o Romero está ali, entre parênteses, nessa possibilidade dele jogar. O Garro está jogando no sacrifício. Em algum momento ele vai precisar parar para cuidar do joelho. Não sei se o gramado do Allianz vai ser favorável à presença do Garro. Acho que a comissão ali, departamento médico está, de fato, pensando nisso. Não sei se vale a pena ir para o sacrifício, para essa possibilidade de tornar uma lesão mais grave do que ela já possa ser. Então, nessa possibilidade de ter o Romero, mais ou menos o que aconteceu ali contra o Mirassol, não sei. Acho que, para além do Memphis, o Corinthians tem outras preocupações. É que o sacrifício, acho que o Garro já fez contra o Barcelona. E antes também. Porque ele claramente estava jogando para um toque só na bola. Ou ele conseguia dar um toque na bola, ele cavava uma falta. É claramente coisa de quem não está bem com o físico. Ele recuava um pouco para ganhar um tempo. Infiltrado desde o final do ano passado. Exatamente. Várias partidas da reta final do ano passado e várias desse ano.
pelo que eu conversei com algumas pessoas, talvez ele tenha a necessidade de parar um tempo para fazer uma artroscopia para resolver definitivamente essa questão do que ele tem no joelho, que não vai acontecer agora. Mas o que eu defendi na quarta-feira, antes do jogo, Abel, você estava comigo lá, inclusive, lá na Neoquímica Arena, é que o Garro era mais importante para o Corinthians contra o Barcelona do que no primeiro jogo com o Palmeiras. Porque esse primeiro jogo, o jogo desse final de semana, desse domingo, é o mando do Palmeiras e, naturalmente, o Palmeiras vai estar mais em cima, vai estar... E eu acho que para o Corinthians... Vai negar mais espaço. É importante se defender melhor, sendo bem direto, para levar um resultado para o segundo jogo, né, para decidir em casa, um resultado tranquilo. Então, talvez seja o jogo para abrir mão do Garro, descansar o Garro, 10 dias aí até a volta da FIFA. Tem que se defender, mas tem que fazer gol. Mas não é só o Garro que é capaz de fazer gols e criar jogadas de gols para o Corinthians. Já que ele está num processo de sacrifício físico, era mais importante tê-lo contra o Barcelona do que nesse jogo, onde o Corinthians pode ter ali uma outra escalação. Eu acho que é fundamental para o Corinthians dobrar a marcação pelo lado do campo, abrir um pouco mão desse sistema de losango que ele usa, para impedir que o Palmeiras possa explorar a questão de você fazer 2 contra 1 em cima dos laterais do Corinthians. E talvez, dentro desse contexto, você possa abrir mão do Garro e aí prepará-lo para o jogo de volta, onde aí sim o Corinthians vai estar em casa. No lugar dele, você? Tem várias possibilidades. Romero? Pode ser o Romero, é uma delas. Redesenhar o meio de campo, né? Abrir 2 linhas de 4. E aí você pode deixar o Memphis e o Yuri mais à frente. Ele é ótimo no sem bola. O Romero ajuda muito no sem bola. Para finalizar o assunto, desculpe, Mari, imagina. E a gente já vai falar do Fla-Flu, gostaria de ouvi-lo, Eugênio, sobre o Palmeiras. A gente falou muito mais do Corinthians, óbvio, pelo tudo que vem acontecendo, essa eliminação agora precoce, início de crise e tal. O Palmeiras tem que fazer o quê, ou melhorar o quê, ou só repetir o que vem fazendo para essa final, na sua visão? O Palmeiras está tendo essa semana para trazer mais o tigrinho, como você gosta de falar, o Vitor Roque, para o ambiente do time, para que ele possa se entrosar melhor, entender melhor as ideias de movimentação, do que ele pode fazer para se encaixar junto com o Torres, com o Estevão, com o Veiga, né, que é o quarteto de frente ali do Palmeiras, e ele está tendo mais tranquilidade. É uma grande vantagem que o Palmeiras tem, o fato de ter passado uma semana livre. Jogou na segunda-feira, o Corinthians jogou na quarta, e jogou o Corinthians um jogo de extremo esforço físico e mental. Ele saiu da Neoquímica esgotado. Imagina quantas jogadas de bola parada o professor Abel e sua equipe treinaram nessa semana. Mas não só bola parada, né? Porque o jogo da fase de grupos, fase de grupos, né? Porque são grupos no Campeonato Paulista, mostrou que o Abel entendeu como trabalhar contra um Corinthians que joga com o losango no meio. Então, ele montou um sistema de jogo que no primeiro tempo funcionou muito naquela partida. No segundo, não, porque aí o Corinthians voltou, botou 5 zagueiros ali atrás, trancou, ficou só se defendendo. Estava com 3 zagueiros, não estava o Palmeiras nesse jogo? Sim, ele redesenhou a equipe para justamente explorar a lateralidade, que é o problema do Corinthians. E vamos ver que estratégia o Abel, se vai ser semelhante dessa vez, que estratégia o Abel vai montar para esse jogo. Acho que passa bastante Agora por aí. ele tem um adversário um pouco mais qualificado daquele lado, na esquerda, com o Hilary. Uma coisa que o Abel falou para o jogo com o São Paulo, que talvez seja um pouco diferente do jogo com o Corinthians, o Palmeiras sentiu falta naquele jogo da fase de grupos, no segundo tempo, de alguém mais dentro da área, porque o Corinthians se fechou. Tigrinho chegou. É isso? Então, o Tigrinho pode ser uma referência importante. Olha, Abel, a chave é melhorar o jogo do Tigrinho. Perigoso isso. O jogo do Tigrinho. Que corre muitos riscos, né? Desculpe interrompê-lo, Eugênio. Precisamos partir para o Fla-Flu. Eu já parei, mas já tenho. Você já tinha finalizado seu raciocínio? Já. Então, perfeito. Então, vamos para o Fla-Flu. O que a gente tem mesmo, amigo Leão? É isso aí, torcedor do Verdão. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? E se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falou!